E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar, Moraes. E aí, pode Tudo falar, bem, professor? Marcos? Tudo Estamos bom? aqui de novo agora, programa novo, com imagem, com novo nome e que convidados, né? Seguimos com convidados. E hoje estamos com um convidado especial. Muito especial. João Correia de Andrade é geógrafo, professor, cofundador de colégio no Recife, faz sucesso no Instagram, onde ele fala sobre geopolítica de uma maneira descomplicada. E ele é neto de um dos mais importantes geógrafos brasileiros, Manuel Correia de Andrade. O bordão dele, Moraes, é simbora, simbora. Então, simbora, fazer as honras para o nosso Queria convidado. agradecer, João, a tua presença aí, por você ter vindo. Aceito o convite de participar. Conheci teu avô pessoalmente. Quando era aluno da faculdade aqui em São Paulo, nós trouxemos 2 vezes teu avô para participar da Semana de Geografia e me impressionou as posturas dele, a colocação dele. E por ironia da vida, depois fui conhecer o João lá em Recife e fizemos umas palestras lá em Recife, isso também em 1900 e nada. Ele é novo, mas ele era mais novo, tinha 20 anos. Audacioso pra caramba. E aí eu convidei ele agora, obrigado, João, por você ter vindo. Olha, eu que agradeço, muito bacana essa oportunidade de fazer parte desse podcast, que tenho certeza que vai crescer bastante e vai colaborar para a educação do Brasil. A gente precisa de pessoas engajadas nas redes sociais, na internet, para produzir. Tem muita besteira sendo dita por aí, na verdade, tem muita coisa errada, então eu considero uma oportunidade para vocês acompanharem Moraes, grande professor. Ele diz que é analógico, mas vocês precisam ver a estrutura que nós temos aqui. 100% digital, forte, e é isso aí. Temos que evoluir, né? Não podemos parar. Eu falei que eu nasci, né? Eu era analógico, tive que me tornar digital. Esse teu trilhar pela educação foi, obviamente, influência aí da família? Então, sim, quando eu decidi, eu sou filho de um grande geógrafo, né, professor Joaquim Correia, neto do professor Manuel, e tenho uma tia, grande geógrafa, professora Thaís. Família inteira, a família inteira. Pois é, e aí, resultado, eu cresci no meio acadêmico, cresci na sala de aula, ouvindo as histórias, a gente sempre teve esse hábito muito forte, muito importante de certa forma, dialogar no horário do almoço, no café da manhã, e a sala de aula sempre fez parte do nosso cotidiano. E quando eu decidi a carreira que eu ia seguir, eu pensei em fazer 2 cursos, 2 vestibulares, um vestibular para Direito e outro vestibular para Geografia, porque eu sempre dizia que eu gosto muito de ler, assim, gosto bastante de leitura, e eu considerava que a geografia, o curso de geografia acontecia pela manhã, eu ia ter um tempo muito forte sobrando, ia ter tempo demais, então tem que fazer outra coisa. E aí coloquei geografia pela manhã na Federal, direito à noite na Católica. Direito era um curso que me exigia uma leitura, assim, considerável, 3, 4 livros para cada prova, diferente de hoje, que a gente percebe essa geração estudando basicamente por slides, por livro, por resumos. Uma folha, né? É muito. Pois é. A primeira pergunta, tem resumo? Tem resumo, Pois é, exatamente. Então, assim, na minha época, não faz tanto tempo, há 20 anos, há 2 décadas, a gente realmente valorizava ainda mais o livro. E aí eu segui nessas duas carreiras, houve uma intercorrência, né? Meu pai veio a falecer e naquele contexto eu tive que largar, tranquei o curso de Direito, terminei o curso de Geografia, é um ponto importante, eu comecei como professor, eu era 2º período na faculdade. Você tinha 19 anos quando Eu tinha 19 anos quando a gente se conheceu. Foi aquela palestra sensacional. E muitas histórias para... 2.000 alunos ele conseguia colocar no auditório. No auditório lá. No auditório. De domingo. Num domingo, exatamente. Num domingo. E aí, resultado, eu larguei o Direito, terminei a Geografia, estou aqui trilhando esse caminho na área da educação. Então, houve uma influência muito forte. A gente costuma dizer, e é verdade, que normalmente a gente aprende de verdade, consolida com alguém ou com alguma coisa que a gente admira. Então, eu admirava muito meu pai como professor e como gestor, meu avô também, minha própria tia, e isso acabou me contaminando para o bem. Família de geógrafo nato. Pois é. Nato. Uma coisa rara, né, hoje em dia. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. A geografia,
ela de décadas para cá, de anos para cá, ela vem perdendo muito espaço. Nós temos um colégio lá em Recife, o Cognitivo, o colégio vai completar 15 anos, e eu tenho orgulho de dizer que todos os anos eu tenho estudantes da escola que decidem fazer licenciaturas diversas. Dia desses, um aluno me procurou dizendo assim, olha, eu queria que você conversasse com meu pai. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, professor, porque eu decidi que eu vou fazer vestibular para filosofia. Eu digo, não, certo, mas qual é o problema? Não, meu pai não aceita pagar um colégio caro, um colégio exigente, de alto rendimento, e para o filho chegar agora dizendo que vai fazer vestibular para filosofia. Vou estudar no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Federal. Aí você tem que convencer meu pai. Eu disse, não, eu posso conversar com ele e tudo mais. E aí o pai dele foi lá na escola, sentou comigo, sentou na época com a minha diretora, com a cara desse tamanho, porque na cabeça dele alguém tinha influenciado o filho a fazer o vestibular para filosofia. Ele perguntou, o que é que você faria se sua filha ou seu filho dissesse que ia fazer um vestibular para filosofia? Eu diria, olha, natural, é a carreira que ele quer seguir, e se é isso que ele quer, se ele tem propósito naquilo, se ele vai se sentir realizado, deixa ele seguir a carreira dele numa boa. Não, porque eu acho um absurdo e tudo mais, ele vai passar fome, vai passar necessidade. Eu escutei toda essa história quando resolvi fazer geografia. Eu escutei muito isso. Larguei odonto para fazer. E também, meu pai também falou, vai passar fome. No caso, meu pai não podia falar isso, né? Mas assim, e eu disse, não, olha, eu fui vestibular para geografia, eu tô aqui firme e forte. Aí terminou a conversa, ele disse, não, tudo bem. Eu disse, olha, você, querendo ou não, ele vai fazer vestibular. Ele vai fazer para filosofia. Aí ele perguntou, mas meu filho vai ter emprego garantido aqui? Eu disse, claro, né? Ele é um excelente aluno, tem um excelente estudante, tenho certeza que vai ser um excelente profissional. Então, assim, aqui ele vai ter um espaço... E assim, é uma coisa que eu digo a eles, a licenciatura precisa de gente comprometida. Moraes Pátrio, a gente fez um episódio e ele abre uma das respostas falando que ninguém quer ser professor hoje em dia. Ou seja, essa desvalorização passa pelos pais também. Passa pelos pais. É cultural. E aí? Estou batendo nisso. Por que a gente chegou nisso e como que a gente sai disso? Olha, tem a questão salarial, que é algo que pesa. Assim, o professor hoje, na média, no Brasil, não é valorizado. Praticar ciência hoje é algo muito difícil. Produzir ciência é algo muito, muito forte. A gente fala hoje da morte do livro didático. A gente fala hoje da morte do livro didático. Né? Escrever um livro, direitos autorais, sala de aula, tem essa questão da valorização, tá? Não tem mais aquele glamour, E o segundo ponto que eu chamo a atenção também é a própria postura das gerações, que é como se o professor ele não se sentisse tão valorizado quanto era nas décadas passadas, na minha época de estudante. Então, eu me considero privilegiado porque eu tenho um público que é um público muito interessado, são estudantes que respeitam, são estudantes engajados, com brilho nos olhos. Mas, assim, tudo isso tem a questão salarial e tem a questão também do lidar com o público, lidar com essa nova geração. Isso acaba, de alguma forma, desestimulando. Alguns professores, alguns alunos que pensam em entrar em sala de aula, pensam assim, não existe o respeito, os estudantes já não obedecem mais, a noção de hierarquia, do que é certo, do que é errado. Essa geração consome muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo bom, mas por vezes acabam sendo imediatistas, então não querem algo aprofundado, querem vídeos curtos, querem coisas TikTok, né? rápidas, pois é. Volátil, rápido. Isso são características. Isso de alguma forma, isso mexe com o mercado. Mas eu tenho orgulho, eu digo a vocês, inclusive hoje lá na escola, eu tenho um ex-aluno, foi estudante nosso lá durante 3 anos, durante todo o ensino médio, e hoje ele é professor de geografia da escola. Ele é meu colega em sala de aula. A ideia é usar esses professores aí, esses exemplos, como multiplicadores. Mostrar que a sala de aula é um caminho e que existe espaço. Quando você tem uma mão de obra qualificada, tem que estudar. Tem que parar para ler, tem que parar para analisar, tem que desenvolver uma didática, tem que ter método, tem que ter gestão. E outra, para ser professor tem que gostar de gente.
Não adianta. Você, para ser professor, você tem que gostar de gente, não é? Nós estamos falando isso, João. O nosso canal aqui, o podcast, ele começou exatamente para bater nisso. Eu tenho uma teoria minha aí que, assim, o grande problema da educação brasileira passa por investimento, passa por uma série de coisas, mas, assim, não há uma valorização por parte da sociedade. A sociedade é culpada nisso. Eu não tenho medo algum de falar isso. As pessoas, a desvalorização do professor, a questão salarial, a gente sabe tudo isso, né? Mas se a gente fica também, vamos dizer assim, eu não quero transformar isso num mantra, mas a sociedade não valoriza a cultura no Brasil. Então você tem uma parcela muito pequena e isso se traduz numa série de coisas com resultados terríveis, né? A gente falou aqui num programa passado do número de patentes que o Brasil pede. É piada. Um país com 200 milhões de habitantes, com a capacidade de dinheiro. O Brasil é um país rico, não é um país... É mal distribuída a renda, mas o país é um país com dinheiro. E não pedir uma patente significa que não tem ciência. Não tem ciência porque não tem pesquisador. Os caras que tem vão embora. Então, assim, isso é cruel. O país não merece isso. As pessoas não valorizam. E o teu trabalho na internet, divulgando geopolítica, geografia, geopolítica em especial, é um trabalho sério que colabora com isso. Né? E a gente está aqui no canal e tudo que você falou é incrível. É tudo que a gente vem falando aqui. O pai que não quer, a família que não apoia, a desvalorização. E quando você tem, uma coisa que me chamou bastante atenção, quando você tem um referencial, e no caso é você, são seus professores, a sua escola, você cria pessoas multiplicadores, né? Você multiplica. É isso que está faltando na educação hoje. E pegando até uma carona na sua fala, o que acontece? O Brasil agora comemora, durante esse ano, o Brasil passa a ser o número 1 na produção de milho, na exportação de milho, a gente conseguiu agora superar os Estados Unidos. O Brasil já tem uma produção muito forte de soja. O Brasil ganhou visibilidade internacional por ser um grande produtor e exportador de commodities. Matéria-prima, commodity agrícola e a commodity mineral. E existe agora uma perspectiva da gente bater até o final do ano uma balança, a gente vai ter uma balança superavitária aí de perto de 90 bilhões. É o maior crescimento desde 1989 e a gente vai crescer algo em torno aí de 40% a 43% nessa balança de um ano para o outro. É para se comemorar, mas a gente pensa, a gente fica muito dependente do agronegócio. Fica muito dependente do agronegócio. Enquanto isso, a gente percebe um processo de desindustrialização muito forte, muitas indústrias buscando novos mercados, buscando outras áreas de produção e a parte de tecnologia da gente por água abaixo. A gente tem uma fuga de cérebros muito forte. Não é assim? Os grandes profissionais espetaculares das áreas de ciências humanas, natureza, das áreas de engenharia e afins, indo para outros países, tidos como países centrais, por conta da questão da violência, pela questão da valorização, a valorização salarial e também o salário moral, a questão do reconhecimento, de você produzir ciência e você ser reconhecido por aquilo. Isso é algo que eu digo para vocês que é preocupante, né? A produção de patentes. Porque, veja, a matéria-prima mais importante do século XXI, o pessoal fala o hidrogênio verde, o gás natural, porque o petróleo. Matéria-prima mais importante do século XXI, matéria-prima mais importante que nunca vai sair de moda é o conhecimento, é o cérebro. É a inteligência, é o estudo. O que é que a gente pode transformar? Você pega um país feito o Japão. De onde é que vem o sucesso do Japão? O Japão não tem uma grande riqueza em petróleo, em combustíveis fósseis, em gás natural. Geograficamente, o Japão é diminuto. O Japão tem mais de 4 mil ilhas vulcânicas. A maioria não tem qualquer condição, são áreas inóspitas. Mas o Japão tornou-se uma potência como? Comprando commodities e transformando aquilo ali em tecnologia, transformando aquilo ali em ideias, em possibilidades, produzindo ciência. E falta esse ambiente. Então, tem muito disso também. Essa questão de que você tem
a medicina, exemplo, se você pegar em Pernambuco, e eu tenho a impressão que aqui em São Paulo não foge à regra, Brasil como um todo, os cursos mais concorridos nos vestibulares, você sempre tem medicina. Vez ou outra engenharia muito de fase, engenharia muito de época, mas a medicina está lá sempre firme e forte. E você tem as licenciaturas fechando as portas. Se você chegar em Pernambuco hoje e um estudante ele deseja fazer vestibular para geografia, você tem a federal, você tem a UPE, que é a Universidade Estadual, e a federal. Então somente. Então, nem as particulares, eu perguntei, tem uma colega que está como diretora lá da Universidade Católica, a Católica já teve um curso, aqui é a PUC de São Paulo. É a PUC. A Católica já teve um curso de geografia muito forte, meu avô foi professor de lá, desse curso. Primeiro estudos sociais, depois eles desmembraram, tinha lá licenciatura em História e Geografia. E fecharam, porque não tinha aluno, não tinha. Começavam com 30, 40 e a placa da formatura, 2, 3 alunos. E aí, aproveitando que nós estamos aqui, eu quero dizer para você, se você tem o desejo de entrar em sala de aula, de colaborar, tem que gostar. Tem que gostar de gente, como eu disse, tem que gostar do que faz para fazer bem feito, tem que estudar, tem que se especializar. O professor ele não pode parar de se atualizar. Digo a vocês, eu estou com 38, eu comecei como professor aos 18 anos. Eu estava começando, como eu disse a vocês, a faculdade. Eu nunca parei de estudar, de se atualizar, porque as gerações mudam, as ideias, o modelo de gestão de sala de aula. Mas se você quer aquilo para a sua vida, tem espaço. Tem espaço quando você tem esse propósito, essa qualificação, essa vontade de aprender. Essa crise na licenciatura, né, na formação dos professores, é geral. Os cursos aqui de São Paulo, a PUC mesmo, eu fui professor 27 anos da PUC, fechou quase todos os cursos de licenciatura, não tem público. Né? Eu tenho batido direto, ninguém quer ser professor. Né? E não há um incentivo, não há uma campanha. Os professores estão aposentando. Os professores estão se aposentando e nós não temos o exército de reserva para... Isso é no Brasil inteiro, João. E detalhe, a qualidade também, assim, despencou. As pessoas não querem estudar. Parece professor chato, velho, né? Tô com 60 anos agora falando isso. O cara não quer... Não querem estudar, o cara não lê. O cara se forma na faculdade sem ler um livro. A gente forma analfabetos funcionais. Exatamente. Isto é sério. Ou a sociedade encara, e a elite aí, né? É que quando você bate nessa tecla, começa a falar, o cara é comunista. Né? O Brasil, né? A ignorância generalizada. O cara não sabe nem o que é comunismo e fica falando isso. Não sou comunista, já estou avisando bem claro, tá? Você tá meio vermelhinho aí. Tô meio vermelho. Tô meio sol. Então, assim, o que a elite antigamente... João, a Universidade de São Paulo surgiu da aristocracia cafeeira. Foi o dinheiro do café que fez São Paulo de se industrializar, mas tinha uma parte preocupada com isso. Eu não vejo hoje isso. Você fala a elite brasileira, fala assim, qual é o grande investimento que você está fazendo em educação? Nenhum. Qual é os mecenas, onde estão? Eu conheci aqui em São Paulo, posso falar o nome, Dr. Antônio Emílio de Moraes, salvou o colégio de falência, investia em institutos, colocava, quando a situação ia mal financeiramente, sempre era onde as pessoas iam bater. Hoje em dia você não tem isso no Brasil. É uma vergonha isso. Então você fala assim, você falou muito bem, vamos ter um superávit monstruoso. Tá bom, esse dinheiro tá na mão de alguém. Tá na mão do governo. Tá legal, o governo tem que fazer a parte dele. Mas e a parte da sociedade? E a elite? Por que não se investe nisso? E a gente entra nesse colapso. Aí o que acontece? Você citou o agro, não tem quem toque. As máquinas, os tratores, não há mão de obra especializada, as pessoas não conseguem ler um manual no Brasil. Isso é sério. E as pessoas fazem o quê? Né? Como se não tivesse acontecendo nada. E eu penso que no caso da geografia, a situação ela acaba sendo pior. Você vai hoje dentro de uma universidade e você pega a grade, a lista de professores, dentro da própria geografia, você percebe muitos dos professores que estão na licenciatura e que não têm a formação na área.
não são geógrafos. E eu estava conversando aqui com o Moraes, antes da gente entrar, a gente percebe que a geografia é a ciência do diálogo. Você percebe a geografia presente no dia a dia, no nosso cotidiano, em absolutamente tudo o que a gente faz. Relacionada com a história, relacionada com a medicina, relacionada com a filosofia. A geografia tem essa relação geral. Mas acaba que a geografia, por vezes, ela perde o poder, a autoridade que ela tem, o posicionamento que ela tem. Eu fui agora procurar, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais, eu gosto de usar a internet de forma colaborativa, para compartilhar conteúdos, para estimular que as pessoas possam realmente estudar. E fui procurar agora pessoas para trabalharem comigo da área de geografia e não encontrei. Tive que contratar, no ano passado, um estudante de Direito, tá? E um estudante de Relações Internacionais. Porque, assim, não tem. E, assim, as pessoas que estão... Lógico, tem muita gente qualificada, tem pessoas qualificadas, tem pessoas que querem estudar, mas são cada vez mais raras. É pontual. Para você buscar um estagiário, é pontual. Vivemos uma crise. Agora, e assim, eu queria te falar um pouco da especialização. Você se especializou em você é geógrafo, mas você se especializou, tem um canal de geopolítica. Quem é o público, João, que hoje te acompanha? É estudante secundarista, é pré-vestibular, é a sociedade? Quem te acompanha? Então, muito interessante. Eu costumo dizer que aprender geopolítica é desenvolver uma nova habilidade. Exemplo, você se dedica a aprender a tocar um novo instrumento, você se dedica a aprender a falar uma nova língua. Eu quero aprender agora a falar italiano, francês, ficar fluente no inglês. Pronto. A geopolítica é uma nova habilidade muito importante e eu costumo dizer que, independente da idade e da profissão, se você domina as relações internacionais, essa nova governança geopolítica global, você passa a ter uma visão apurada de mundo, uma visão crítica. Então, geopolítica é algo que você leva para uma mesa de bar, geopolítica é algo que você leva para qualquer lugar do mundo e você consegue estabelecer um diálogo com as pessoas. E aí eu tenho percebido sobre o público. Eu tenho um público, sim, de estudantes que estão buscando aprender geopolítica em função de questões relacionadas aos vestibulares, ao Enem, à própria FUVEST, porque isso é cobrado e é algo que é dinâmico, muda toda hora. Mas eu fico muito feliz de perceber cada vez mais um público adulto e formado também por pessoas da terceira idade, por idosos, que estão ali me acompanhando diariamente, estão debatendo. Eu criei recentemente um canal fechado que as pessoas podem interagir diretamente comigo, fazendo suas perguntas, fazendo suas colocações, e fiz essa pesquisa, muita gente com 60 mais. Com mais de 60 Fala anos. um pouquinho desse canal. Você tem um WhatsApp, é isso? É um grupo? Porque como é que acontece? Pode fazer propaganda aqui, viu, João? Porque na verdade é o seguinte, pelo Instagram a gente não consegue, de certa forma, responder todas as perguntas. No não Instagram dá. são vídeos específicos sobre No temas do momento. No Instagram, o que eu faço? No Instagram eu criei um programa chamado de Minuto Geográfico. Então, toda segunda e sexta, 6h30 da manhã, eu sou hiperativo pra caramba, eu durmo cedo. Nossa, sério que você é hiperativo? A gente nem percebe. Ele tava quase se jogando da janela aqui do estúdio agora há pouco. Por mim, a gente tava aqui em pé, todo mundo aqui conversando e ele rodando, e atendendo telefone. Pois é. E aí, resultado. Eu criei esse programa, esse Minuto Geográfico, para compartilhar conhecimento e estimular o estudo. Porque eu penso que a gente tem que ocupar a internet com conteúdos de qualidade, com propriedade. Falam muita coisa errada, falam muita coisa distorcida, com viés que por vezes não bate com o que existe no mundo real. Então eu decidi... Terra plana. Terra plana. Pois é. Aí eu decidi usar a internet para compartilhar conhecimento. Contrapor isso, né? E aí, resultado, o público cresceu, as pessoas fazem perguntas, é muito bacana, porque sempre que eu termino um vídeo, era para ser 1 minuto geográfico, era para durar 1 minuto, para começar. Aí depois 5 minutos, depois 10. Eu, na média... Só ficou o nome, 1 minuto. Só ficou 1 minuto, porque na média eu fico lá, sei lá, 15, 20 minutos toda segunda e toda sexta. A ideia de entrar bem cedinho é porque eu quero pegar a pessoa, o estudante, antes de ir para a escola, e o cara que está saindo de casa para trabalhar. Eu quero que ele me assista. É ao vivo. É ao vivo,
fica gravado para quem quiser assistir depois, quem tem diferença de fuso horário e tudo mais. Mas assim, para a pessoa assistir e já sair de casa lá com antenada com o que vem acontecendo no mundo. E aí o volume de perguntas cresceu, muito bacana. As pessoas ficam perguntando. Sempre que a gente fala de política nacional, é arenga na certa. Se eu citar o nome de Lula ou de Bolsonaro, citar partido político, é algo impressionante, sem emitir qualquer opinião. As pessoas já começam lá nos comentários a arenga. Ficam arengando, brigando de forma completamente irracional. Por isso que eu digo que eu tenho essa... para mim, isso é uma missão. Eu tento mudar, eu tento melhorar, eu vou melhorar, é uma auto-melhora, é uma evolução para mim, mas eu quero melhorar a sociedade. Eu quero que as pessoas aprendam a dialogar, eu quero que as pessoas aprendam a conversar, que haja um embate, mas com o respeito. Mas aí o volume ficou muito grande de perguntas e eu pensei, disse, não, eu vou ter que, de alguma forma... monetizar o Minuto Geográfico, ele não é pago, é um ato de voluntariado meu. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu criei um canal fechado, a pessoa paga um valor irrisório por mês, é irrisório mesmo, eu nem lembro agora quanto é, mas é muito barato. E a pessoa faz parte de um grupo que eu estou. E aí nesse grupo eu gravo alguns conteúdos exclusivos por áudio, análises, e as pessoas no privado podem me perguntar. E aí eu consigo dar uma atenção maior. É outro ponto. Eu gosto muito de pegar jornais do mundo inteiro. Tem uma rede muito boa, Al Jazeera, que é uma rede qatari de comunicação excelente, Al Jazeera. Tem milhares de correspondentes pelo mundo. O governo do Catar é uma ditadura, mas é um Oriente Médio gourmet. Lá a gente diz, é um Oriente Médio Nutella, gourmet. Eles investem Você teve lá, nessa parte. Já estive lá em 3 situações. É uma maravilha. Você teve assistindo um jogo de futebol. Fui para a Copa do Mundo lá. Ah, eu vi lá você publicar isso. Foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. A gente tem até que gravar um programa sobre geopolítica e futebol. Geopolítica e futebol, que são duas coisas que... agora com a Arábia Saudita... Não, os árabes entraram fortíssimos no futebol europeu. Fortíssimos. Porque eles sabem que o futebol mexe com emoções, o futebol mexe com multidões. Eles sabem que pode usar o futebol como um instrumento de manobra para propagandear o próprio regime e passar uma visão mais romantizada. Sports washing, lavagem esportiva. A Arábia Saudita é uma ditadura, é o mesmo grupo familiar desde o século XIX. E os caras estão usando o futebol para... Quem é que tinha interesse aqui de visitar a Arábia Saudita há 10 anos atrás? Praticamente ninguém. Hoje as pessoas já estão pesquisando passagens. As crianças hoje, fugindo um pouco aqui, eu vou terminar o raciocínio, mas as crianças hoje, elas já falam, pai, eu quero ir para a Arábia Saudita, porque Cristiano Ronaldo está lá. O Neymar foi para lá, outros grandes jogadores foram para lá. Foi uma propaganda muito forte. Os árabes investem bilhões múltiplos, mas o retorno que isso traz nos outros setores da economia... E de imagem. E nas redes estão entrando. Forte. Eles estão vendendo uma imagem nas redes da sociedade deles, das construções, da arquitetura. Estão fazendo lá... Não, muito forte. Umas coisas maravilhosas. Assim. Eu faço um desafio para vocês. Peguem o Flight Radar. Flight Radar 24 é um programa que você consegue visualizar os voos ao vivo. Agora, no ato. Você vai comparar o Flight Radar, o espaço aéreo da Arábia Saudita daqui a 1 ano, depois daqui a 2 anos. Vocês vão ver que o fluxo de voos para lá, as grandes empresas aéreas estão se movimentando para oferecer voos extras diários para a Arábia Saudita. Porque quando se falava em Oriente Médio, era o quê? Dubai, Abu Dhabi, agora o Catar virou uma febre por conta da Copa do Mundo. A Qatar Airways tem 2 voos saindo aqui de Guarulhos diariamente e os voos vão assim abarrotados, lotados. Então, eles têm investido muito nessa questão da imagem. Eu cresci querendo conhecer os Estados Unidos e com medo de visitar um país, exemplo, como o Irã, que eu já fui, um país maravilhoso, população ordeira, hospitaleira e tudo mais. As crianças de hoje já crescem muito ouvindo falar sobre China, sobre a Índia, Estados Unidos ainda tem a questão da Disney e toda aquela magia dos desenhos, dos filmes, o American Way, aquele sonho, mas elas já começam a ouvir bastante sobre o mundo oriental e aí o Oriente Médio se encaixa nisso, o mundo árabe se encaixa nisso, em função também do futebol. Mas aí, voltando,
Essa questão do Minuto Geográfico, eu leio Al Jazeera diariamente, eu leio New York Times, The Washington Post, tem muitos jornais que a gente acaba usando para consulta. Tem o Global Times, que é um jornal chinês, que também é publicado em inglês, e é um jornal ligado ao governo. Todo jornal da China é ligado ao governo chinês, ao PCC, ao Partido Comunista Vamos achar que chinês. E aí, resultado, é tanto conhecimento, é tanta coisa, e o mundo é tão dinâmico que eu digo, não, vou organizar um programa online e vou proporcionar esse aprendizado aí para que as pessoas possam, de fato, acompanhar. E criei esse grupo paralelo e tenho também no futuro aí outros projetos, porque a internet realmente ela tem esse mundo de possibilidades. O público é um público muito grande e, assim, tem muita gente interessada. Tem muita gente querendo aprender, querendo estudar. É só se adequar em relação a isso. Então, as redes, João, e assim, queria te dar os parabéns do que você faz, porque as redes, elas hoje são o grande meio de divulgação. Se a gente quer propagar conhecimento, para as pessoas não ficarem, né, falando idiotices, bobagens, sem um mínimo de fundamento, só tem um jeito: conhecimento. As pessoas têm. Qual é hoje o canal? O canal hoje são as redes. Então, fazer um programa como você faz, divulgar a geopolítica, que é um assunto delicado, não é muito fácil. Você tem posturas, a mesma situação pode ser analisada de várias maneiras, em vários ângulos, e você chegar a conclusões completamente diferentes. Isso que é o legal, é o debate. Você falou uma coisa que é muito importante. João, eu, na minha vida, convivo com gente de todas as linhas de pensamento ideológico. Monarquistas, para você ter uma ideia, convivi pessoal de direita, pessoal de esquerda, pessoal de extrema esquerda, gente que achava que tinha que ter uma ditadura de direita, gente que acha que tem que ter ditadura de esquerda. Mas assim, as pessoas podem ter a opinião que for, sem perder a noção, sem perder a postura. As pessoas não sabem hoje conversar respeito e debater a ideia. E vira essa palhaçada, é o que você falou. Qualquer coisa que você falar, tem o cara que ataca lá, coloca lá um comentário que você olha, não tem nem fundamento o comentário que o cara está fazendo ali. As pessoas perderam isso. Passa pelo analfabetismo funcional. Passa. Tony Ramos tem batido numa coisa que eu acho muito legal em várias entrevistas que ele deu. Perdeu-se a elegância, a sociedade. E elegância não é moda, né? Não é roupa. As pessoas perderam a elegância, vira várzea. Jogo de futebol vira várzea. Não dá para continuar assim. Quer dizer, ou as pessoas sentam e aprendem a serem civilizadas para fazer uma discussão civilizada e parar o delírio. Porque tem hoje um grupo de pessoas de todas as áreas. Um grupo parece que vive num universo paralelo. Os caras estão fora de uma realidade. Então, assim, daqui a pouco voltamos à Inquisição. Né? Assim, nós estamos num momento da história e é mundial isso, viu? A gente olhando, e aí eu vou entrar fazendo uma pergunta assim, super fácil, João, para você. Como é que vai a geopolítica mundial? Conturbada. Estamos num momento hoje muito difícil. Eu costumo dizer que nós estamos todos os dias vivenciando a história, vivenciando a geopolítica, as mudanças, mas hoje o que existe é uma proposta de uma nova governança geopolítica global. Se fala muito hoje sobre o novo sul global, essa nova liderança dos países emergentes se contrapondo àquele G5 do Conselho de Segurança da ONU, àquele G7, as grandes economias, os países considerados os mais tradicionais. Mas veja, hoje o debate da geopolítica ele encontra-se muito concentrado, muito sequestrado pela guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Uma guerra que tomou proporções assim grandiosas. Eu lembro que quando o Vladimir Putin iniciou o que ele chama de operação militar especial na Ucrânia, e o que a gente chama, o que a gente conhece como guerra, as pessoas diziam que o conflito seria um conflito rápido, de 2, 3, 4 semanas. Já se passaram aí, se a gente for analisar,
meses, mais de um ano, na verdade. E se eu pegar a Guerra da Crimeia, quando a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia no ano de 2014, você vai entrar aí praticamente em uma década 10 anos. de conflito. Uma década de conflito. Então, hoje existe uma disputa muito grande sobre qual é o modelo ideal, se é que existe um modelo ideal de governança geopolítica para os países e para o mundo. E existe um debate entre o que seria ideal, autocracias com restrições de liberdade, ou o que a gente conheceu, o que a gente entende como instituições, o que a gente conhece como democracias. Dá um exemplo de autocracia. Se a gente parar para analisar hoje, a autocracia basicamente é você ter um Estado personalista. O Estado sou eu, uma grande liderança encabeçada por um grupo político ou por um ente político ou geopolítico. Por exemplo. Eu posso dar um exemplo hoje da China. A China tem um sistema muito complexo. O Partido Comunista governa o país desde 1949, desde o pós-Segunda Guerra. Já se passaram grandes lideranças, como Mao Tse-tung e o Deng Xiaoping, e hoje você tem o senhor Xi, que a gente brinca, mas a gente diz que ele tornou-se um presidente vitalício. Vitalício porque ele fez reformas dentro do partido, ele fez reformas complexas, domésticas dentro da China, e ele conseguiu, de alguma forma, se perpetuar no poder, a ponto de hoje, nos dias de hoje, ser comparado a Mao. Ser comparado a Mao Tse-tung. Você tem a figura, e isso é influência, você tem a figura do Vladimir Putin também, que está no poder na Rússia. Ele governa a Rússia entre idas e vindas, ora como presidente, outra hora como primeiro-ministro, desde o ano 2000. Início dos anos 2000, né? O pós-Boris Yeltsin. Você tem a Índia. Eu sempre aprendi que a Índia era a maior democracia do mundo, porque até pouco tempo, a maior população do mundo absoluta era da China. Hoje não é mais. E aí, recentemente, a Índia ultrapassou. Mas eu sempre dizia, a Índia é a maior democracia do mundo, porque a maior população do mundo era a da China e a China é uma ditadura. Agora que a Índia tem a maior população do mundo, a gente já para pensar sobre o conceito de democracia naquele país. A Índia vem passando por uma onda de autoritarismo muito grande. Proibição de vestimentas de ordem religiosa, perseguições a minorias, os Sikhs, que são entre 25 e 30 milhões. Você tem aí uma minoria, 15% da população islâmica, sunita, xiita, tendo os seus direitos tolhidos por um nacionalismo hindu muito forte, encabeçado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, tá? Então, a gente percebe hoje o crescimento de regimes ditatoriais em formatos de autocracias pelo mundo. Agora, se a gente for falar de Américas, tem a ascensão de um político que é muito ovacionado pela direita, o Bukele, de El Salvador. Eu tenho acompanhado, tenho visto o discurso dele. É uma pessoa com um discurso muito forte, né? Muito forte. Adotou algumas medidas que tiveram resultado lá em El Salvador, principalmente na parte de segurança. De segurança. El Salvador tinha 35, 39 mortes para cada 100 mil habitantes, e hoje os índices caíram para 6, 7 para cada 100 mil. Ele inaugurou o maior presídio da América Latina e decidiu diminuir o número de cidades, de prefeituras, e fez uma reforma lá no judiciário. Ele sequestrou praticamente o judiciário. Só que, num primeiro momento, deu resultado, a queda da criminalidade. Então, parte da população, ele tem uma aprovação hoje de mais de 90%. E vai ter eleição e parece que consegue se eleger. Consegue se reeleger com folga. Agora, eu não tenho acompanhado, João. E o resto? Como é que tem? Como é que ele está levando? Você tem notícias disso? De quê? De El Salvador? Economia, Então, a última notícia que eu tive de El Salvador, e ele se autodeclara ditador. Ele diz que é o imperador de El Salvador. Ele tem 42 anos, aí tem as fotografias com as roupas mais descoladas, boné ao contrário, e tudo mais. A última notícia foi que ele disse que iria colocar o Bitcoin como a moeda de El Salvador. A moeda oficial. Só que aí teve um probleminha, porque o Bitcoin bateu a máxima e depois despencou. Aí foi nesse contexto
isso gerou uma repercussão para ele nesse âmbito negativa. Cá entre nós, El Salvador não tem grande visibilidade, grande importância econômica nem para a América Latina e nem para o mundo. Mas se ele conseguir, se ele faz um trabalho interno bem feito, controlando a criminalidade e gerando o mínimo estado de bem-estar social, dentro de um padrão latino-americano, a ideia, o que se diz é que ele pode ou ele quer se perpetuar no poder. Ao longo da história, da humanidade, sempre você teve líderes carismáticos, líderes que têm uma imagem, que no final dão em tragédias. A gente sabe, quando você estuda um pouco de história, você sabe o final dessas histórias, né? A Argentina agora vai passar por uma eleição, João. E aí? Esse candidato que é meio surrealista, né? Eu achei esse sistema eleitoral da Argentina bem interessante, porque já aconteceram as primárias. A Argentina, são obrigatórias, né? Que são obrigatórias. O sistema eleitoral deles ele foi colocado, ele foi aprovado na época a presidência era de Cristina Kirchner, e a esposa do Néstor Kirchner, e eles colocaram esse sistema com as primárias. Você tem uma pré-eleição. Eles dizem que isso é para, primeiro, ter um cheiro do que vai acontecer, quais são os candidatos que têm a preferência naquele dado momento, no que pese que tudo pode mudar de um mês para o outro, principalmente se tratando de América Latina. A previsibilidade não é o forte da nossa região. Você viu o que aconteceu no Equador, né? Viu o que aconteceu no Equador. E o Peru, que trocou de presidente por 3 ocasiões no intervalo de um ano. Teve uma época que eu não sabia quem era o presidente. Pois é. Nem ele sabia. Quem que é o presidente? Que horas são? Pois a situação bem complexa. Mas lá aconteceram essas primárias que são obrigatórias. É diferente do sistema americano, que as primárias lá são internas entre democratas e republicanos. E agora existe uma perspectiva. Tem um candidato do governo que é o atual ministro da Economia. Massa. O Massa, exatamente. Ele não é o favorito, porque a Argentina está com um índice aí de inflação nas alturas, a moeda completamente desvalorizada, tanto que a Argentina agora, não agora, sempre foi, mas principalmente agora, o Sérgio Massa, a Argentina agora é um destino preferido, um dos destinos preferidos dos brasileiros, porque a gente vai para lá e é um dos poucos países do mundo que a gente vai e a gente diz assim, pô, a moeda da gente é valorizada. E a moeda dos caras está completamente desvalorizada. Ele pode sair como ele não é o favorito, ele pode passar a ser o favorito e pode surpreender por conta desses recentes acordos. A aproximação do Brasil com a Argentina, a chegada do presidente Lula, que tem uma relação histórica com o governo argentino, essa ideia da Argentina. A Argentina foi convidada agora a participar dos BRICS. Né? O pessoal está chamando de BRICS mais 6. Convidaram a Argentina. Não convidaram o México, que é a segunda maior economia da América Latina. Também não entendi isso. Também não entendi. O México deveria fazer parte. E convidaram a Argentina. Questão puramente ideológica, consensual. Tu tem a tua cota política, a gente vai lá puxar a Argentina. Isso pode, de alguma forma, beneficiar o atual governo, no sentido de criar uma agenda positiva para tentar realmente angariar o voto. Uma espécie de cortina de fumaça, porque na prática houve esse convite para os 6 países, convidaram a Etiópia, Emirados Árabes Unidos, convidaram o Egito, convidaram a Arábia Saudita, convidaram o Irã. Ficou uma coisa assim bem misturada mesmo, mas ainda não sabemos o que vai acontecer, porque a ideia é começar esse grupo de trabalho forte a partir de janeiro de 2024. E a gente vai ter as eleições da Argentina que a gente também não sabe o que vai acontecer. Não, aí é que está. Existe uma perspectiva de que o Brasil possa, de alguma forma, influenciar esse processo eleitoral argentino. Como o Brasil, na época eu lembro que Lula fez campanha para Evo Morales, na época que ele era candidato para ser o presidente da Bolívia, o primeiro presidente da história da Bolívia. A gente tem essa participação. O ex-presidente do Uruguai apoiou o Lula, teve aqui na campanha. Pois é. O Mujica. Então, existe essa expectativa e aguardar para ver. Não dá para a gente cravar. Mas um dos candidatos, ele ficou... que é o candidato que saiu com 30%, tá me fugindo agora o nome. 30%. A gente terminou em primeiro o
Milei. Pô, o Milei, pronto. O Milei é a novidade. Isso. O Milei é a que é a extrema-direita de lá. O Milei. Veja, essa história é interessante até falar disso. Esse conceito de esquerda e direita, para mim, ele acabou por água abaixo. Porque totalmente ultrapassado. As pautas foram sequestradas. Tem pautas da esquerda e que são pautas que fazem parte também ali da direita e que a interpretação é basicamente a mesma. E aí, quando se fala extrema esquerda e extrema direita, é no sentido mais de exatamente como foi a eleição do Trump, né? Trump nunca foi da classe política, um empresário de sucesso e tudo mais, bilionário. E quando o Trump foi eleito, alguém disse, um acidente industrial da história. Como é que pode um cara com mais de 70 milhões de votos agora perder a última eleição, mas com mais de 70 milhões de votos? Mas o Milei, ele chegou a ter 30% aí dos votos, e ele diz que ou disseram que ele é anarcocapitalista, porque diz que ele quer quebrar com o sistema, ele quer mudar essas relações entre Argentina e Fundo Monetário Internacional, a questão do peso, a questão da dolarização que houve na economia. Como ele tem essas posições mais controversas e diferentes do que se propõe, porque a pauta hoje em eleição é falar de questão ambiental, da questão migratória, questão do aborto. Hoje as pessoas estão preocupadas, vê quando tem debate eleitoral. A legalização da droga. Qual é a sua posição sobre a maconha? Qual é a sua posição sobre o aborto? Ponto. As pessoas querem decidir em quem vão votar, levando em consideração certos posicionamentos que nem cabem, inclusive, por vezes, ao presidente. Isso é muito mais judiciário e legislativo. Aí colocaram ele como candidato da extrema-direita. Veja, ele hoje é o cara que tem um discurso que vem agradando a população mais jovem e que está sofrendo com a questão do desemprego, com a questão da desvalorização, com a questão da violência. Ele tem esse discurso muito semelhante ao do Bukele, Sim. sobre a questão da segurança, tolerância zero. Aí os grupos de direitos humanos, a Human Rights Watch e tantos outros já estão criticando ele por essa postura. Mas veja, é o que eu digo, a Argentina, pior do que ela está nos dias de hoje, um fundo maior, eu penso que é mais difícil. Porque a situação do país é muito, muito complexa. É cenário de caos. Um dos países... A Argentina já foi um dos países mais ricos. Já chegou até a segunda. Segunda posição. Segunda maior economia do mundo. Cogitou-se do passado, que a fundação de um Estado judeu, Israel, seria no atual território argentino. Então é uma área que tem uma história, importância. É um povo politizado, interessante, que é um povo que se envolve, é um povo muito engajado para além da semana da eleição. Você percebe que eles têm uma leitura... Os panelaços, né? Os panelaços, os protestos. Agora, é o que eu digo, pode parecer estranho, mas não sabem votar. Na verdade, os processos do mundo inteiro, né, em vários setores, e no Brasil também, né, esgarçou-se o nervo ético de muitos lugares. Sim. E aí você vê essa situação de transição, que você falou muito bem, mundial. A gente vive, né, um período de grande transição. Todo período de transição, o jogo não está claro. E nessas horas, você tem essas figuras que aparecem. Né? Olha historicamente, isso desde a época do Império Romano, na Grécia, você vai olhando, aparecem figuras de destaque, às vezes, que hoje você olha historicamente, você fala, pô, fulano fez um bom governo, né? Fulano foi importante naquele momento para isso, para o império, para para aquela situação política e tal. E outros que foram verdadeiras tragédias. Então, assim, nesses turbilhões surge isso. O grande problema tá como você pega pessoas simples, muitas vezes, com baixa formação intelectual, e aí você vê essas pessoas num processo de fanatização. Isto que me deixa assustado. É fanatização religiosa, é fanatização esportiva. As pessoas, na hora, vocês não estão, lá em Pernambuco não tem isso, mas aqui em São Paulo, né, nem no Rio tem. Se eu estiver errado aí, vocês me corrigem, eu não sou muito bom em futebol. Mas assim,
a questão dos estádios não poderem ter as torcidas. Só São Paulo tem isso, né? Você tem um clássico, você tem um clássico e Palmeiras. Se é no estádio do Corinthians, a só torcida do Palmeiras não Por quê? Porque você não pode juntar pessoas. Mas o que é isso? Civilização é uma barbárie. Então, assim, isso se virou um radicalismo religioso. Se você não acredita no Deus que eu acredito, né? Daqui a pouco eu vou começar a falar, como eu falei agora, você é bruxa, vamos queimar, né? Inquisição. Quer dizer... Não basta discordar o outro, tem que destruir o outro. Você tem que destruir o outro. Isso em todos... Esse radicalismo, isso me assusta. Porque a gente viu, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha entrando numa discussão dessa. Eu estou falando da Alemanha. E aí você vê essas pessoas fanáticas. Como há... Outro dia eu li uma reportagem, acho que foi no Estadão, mostrando como é que se construía o processo de um fanatismo do cara. E o cara fica... E quantas pessoas nós conhecemos com esse radicalismo político agora que se tornaram chatas? Não dá. E as pessoas se afastaram. Gente chata, as pessoas se afastam. E o cara... E chegando ao grau de loucura. Então, assim, a gente tem um problema psicológico. Eu conversei com vários especialistas disso, João. Biologicamente, algumas pessoas têm uma fraqueza, vamos dizer assim, não sei se esse é o termo correto, e aí, num processo desse, você vai criando um fanatismo, um movimento quase que messiânico atrás dessas pessoas, desses loucos por aí. Eu posso pegar até um exemplo recente, se a gente for analisar, foi o fanatismo dentro do mundo árabe que criou aqueles dinossauros geopolíticos vistos no contexto, que foram derrubados pela Primavera Árabe. O Gaddafi, que foi presidente da Líbia por mais de 40 anos, o Ben Ali da Tunísia por quase 25 anos, o Hosni Mubarak do Egito por mais de 30 anos também. Você percebe que as grandes lideranças do mundo árabe chegaram ao poder de uma forma democrática, na grande maioria dos casos, mas se perpetuaram baseadas, né, nessa fraqueza da população, no fanatismo, na ideia de que eles estavam ali para salvar a sociedade, que estavam ali para gerar uma grande mudança significativa, e o tempo mostrou. Se perpetuaram no poder, passaram décadas e décadas e foram derrubados pelos mesmos ou por outras gerações que haviam colocado. Só vir uma geração nova que vai pensar diferente, que vai falar não, e aí você vai ter o confronto e você tem as instabilidades. A história do Talibã, né? Os Estados Unidos incentivaram o Talibã naquela região. Né? A criação do Talibã foi. A criação do Talibã tem relação com a Guerra Fria. Osama Bin Laden, o 11 de setembro, o World Trade Center, Pentágono, tudo aquilo que a gente assistiu, aqueles ataques, se você parar para analisar, o grande financiador de todo aquele movimento dentro do Afeganistão foram os americanos para tentar conter a presença soviética naquela região da Ásia. E que na época, né, a Rússia atual, eles não conseguiram, eles não conseguiram avançar no Afeganistão. Sem dúvida. Eles tomaram um baile lá, acharam que ia, como o caso da Ucrânia, que acharam que iam passar em dias, estaria resolvido. Passaram 20 anos agora, gastaram bilhões e bilhões, e quem governa hoje o Afeganistão, o mesmo grupo geopolítico, enfim. Tem até um outro ponto, eu queria até recomendar. Posso recomendar aqui Pode falar livro, o que quiser, aqui tá? Você está aberto a... Tem um livro muito bom, que a gente está falando aqui de Afeganistão, que é O Caçador de Pipas. É muito bacana esse livro, depois foi transformado um clássico. Em filme, é um clássico, tá? E conta um pouco da história, né, daquela região da Ásia Central, conta um pouco da história do Talibã e a influência disso na vida das mulheres, né, das mulheres locais. Muito bom. Falando também, já que a gente está fazendo indicações aqui, eu assisti uma série muito boa recentemente. São 4 capítulos sobre a história de um dos maiores terroristas do Líbano, uma das lideranças do Hezbollah. Esse cara, ele praticou um ato, ele usou bombas em 1984, sim, durante a Guerra Civil do Líbano, e ele conseguiu matar, nesse ataque, mais de 220 soldados americanos que estavam naquela região.
E o nome da série é Os Fantasmas de Beirute, tá? Tem na Paramount, tem na Amazon. Tem na Amazon, não tem na Netflix. Mas é uma série excelente também para quem quer aprender sobre geopolítica, entender sobre as relações, sobre o Estado dentro do outro, que no caso do Líbano você tem um Hezbollah ali exercendo o papel que o Estado não exerce para parte da população. A própria história de Israel, que por si só já é algo bem interessante. João, já que você falou se podia falar do livro, claro, eu queria que você falasse um pouquinho, divulga teus canais aí, né? Como é que o pessoal te acha? Então, hoje eu ainda não entrei aqui no YouTube de forma significativa. O que é que eu tenho feito? Eu tenho produzido muito conteúdo semanalmente utilizando o Instagram. Dia de segunda e dia de sexta-feira, quem quiser seguir, coloca aí Joca Correia, Joca Correia, tá? Correia com I. E eu tô por lá, firme e forte. Vez ou outra também a gente abre 2 vezes ao ano turmas online de geopolítica, que não são voltadas para vestibulares, geopolítica para a vida, para pessoas que querem ter uma visão mais forte, uma visão mais crítica, mais sedimentada sobre o que acontece no mundo, tá? Mostrando todos os lados. É muito importante, como Moraes disse, a geopolítica ela não pode ter lado, ela não pode ter uma preferência. A gente tem que expor os fatos, vocês vão ter que estudar, vão ter que analisar tudo que levou àquele contexto para aí sim formar e emitir suas próprias opiniões. Então é isso. Quem quiser acompanhar, basicamente hoje é o Instagram e no futuro, quem sabe aí, YouTube, outras redes, enfim. Quando eu tiver uma estrutura feita essa aqui que Moraes tem... Ih, João, agora João, queria te agradecer o convite aí, né, que você aceitou, que eu te fiz. Você, por uma coincidência, estava em São Paulo e você sabe que pode contar comigo também em Recife, em Pernambuco, no que você Vou levar precisar. você lá para fazer uma palestra, tá? Pode levar. Eu vou deixar o convite aqui. Quando eu disse que eu vinha... Agora eu virei palestrante, né? Eu falei que agora... E a palestra é excelente. Se for naquele mesmo grau de 2005... Acho que sim. Foi 2005 ali? 2005 ou 2006. Pois é, eu vou levar você para Recife para dar uma palestra lá para gente. Bom. Vai ser um prazer. Marcos. Muito bem, então, quem quiser seguir o Joca Correia, com I, tudo junto, lá no Instagram. Por lá encontra todos os caminhos para falar com ele. Beleza, vamos embora. E siga o Moraes também, moraes.pr, no Instagram também. Instagram, agora nós estamos aí. Tá em tudo, queria agradecer aí a participação das pessoas, debate. De novo, qual é a nossa função? Eu sempre brinco, eu não quero entrar no BBB. Né? Nem na Fazenda. Ia fazer sucesso. Ia fazer sucesso, né? Minha mulher falou que em 15 minutos eu era expulso. Lá. Mas qual é a minha função? É trazer temas importantes que possam influenciar o futuro das pessoas. O que eu quero? O que todo mundo quer? Um mundo melhor. Uma sociedade melhor. O que eu falo sempre nas palestras, quando eu for embora desse mundo, eu quero deixar ele feito a minha parte, é um grãozinho de areia, mas ter colaborado num processo de evolução, não num retrocesso. Né, num processo de evolução. E o canal, as redes, eu estou usando exatamente, e falando de educação. Porque se a gente quer, de novo, mudar o mundo, a gente quer mudar a sociedade, quer construir um país legal, estruturado, nós temos que ter uma educação de qualidade. E hoje a minha função, né, eu falei que eu entrei numa cruzada. Quem quiser, então, participar, compartilhar, por favor, ajude nisso. Vamos falar de educação, não vamos deixar a educação num segundo plano. E vamos valorizar as escolas, o trabalho feito pelos professores. A família não pode ficar contra a escola, contra os professores. Os professores não podem ser desautorizados em casa. Tomar cuidado com essa fala, né? A fala de um pai, de uma mãe para uma criança. A criança ela tem que crescer tendo o professor como um adulto de referência. Admirar, porque... é isso que vai fazer a diferença na formação dela. É isso que vai, assim, sedimentar. E a gente sempre diz que os filhos, eu tenho 2 filhas, os filhos são nossos maiores ativos. Não existe ativo maior. Dinheiro no banco, apartamento, não há. Os filhos são nossos maiores ativos. E filho é para sempre. Filho é para sempre. E se a gente não cuida, se a gente não valoriza, se a gente não acompanha,
esses ativos podem virar passivos dos mais insolventes. Concordo plenamente. Então, vamos investir na educação, na formação e fazer esse trabalho. Existe o trabalho família, escola, a parceria que com certeza, quando a gente consegue alinhar os valores e os princípios, o resultado é sempre o melhor. Perfeito. Maravilha. Obrigado, João. Valeu, Moraes. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal da Carijó Filmes, mais uma vez. E obrigado também a você que esteve com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.